Graça e paz para todos. Eu sou o evangelista Luiz, da Assembleia de Deus Novo Tempo, e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. E hoje eu estou trazendo um estudo a respeito da fé como grão de mostarda, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 20, que está dessa forma. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então veja, um relato onde um pai recorre aos discípulos de Jesus, levando o filho que estava ali sendo atormentado por demônio. E os discípulos não puderam expulsar aquele demônio desse rapaz. E o pai chega até Jesus e pede misericórdia ao Senhor. E o Senhor vai e expulsa o demônio daquele jovem. Os discípulos olharam aquilo e não entenderam. Poxa, se o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, por que que ele conseguiu e nós não? E eles foram perguntar para Jesus. E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Então veja, ali Jesus, ele fica bravo com os discípulos. Por quê? Porque eles andavam com Jesus tanto tempo e Jesus ali ensinando a eles a todo momento. E agora Jesus ele pega e ensina através dos instrumentos disponíveis que tinha ali naquela região. Jesus vai dar um exemplo da mostarda. Por quê? Porque a mostarda, naquele tempo de Cristo e até hoje em dia, é algo que cresce muito ali em Israel. Cresce mesmo aos montes ali em Israel. E nós sabemos que o solo ali em Israel, ele é um solo de muitas pedras. Ele é um solo assim que contém muita rocha vulcânica. E uma vez que a semente de mostarda ela cai naquele solo, aquele solo não tem nenhum recurso para que aquela semente ela possa crescer. Ali, inclusive, debaixo de muitas pedras. Então, ali não tem um adubo, ali muitas das vezes não tem uma água para fortalecer, para favorecer que ela possa crescer. Mas aí, o que acontece? A semente de mostarda, ela precisa fazer um esforço tremendo. Ela precisa ser persistente para que ela possa crescer. E essa semente de mostarda, ela é inabalável, é independente do solo que ela caia. Independente do lugar que essa semente de mostarda ela venha a cair, ela é inabalável, ela é persistente. E pode ter várias pedras sobre ela, falta de adubo, falta de água, ela sempre irá encontrar um caminho para seguir, para ela poder crescer. E ela vai sempre em direção à luz, como outras plantas também, mas aqui Jesus está usando a semente de mostarda como exemplo. Então ela vai sempre em direção à luz. Veja bem, Israel é um país muito pequeno e por isso tudo que se relaciona ali se torna muito grande. Quer ver um exemplo? Quando nós falamos em rios, nós temos a ideia
do Rio Amazonas, aqui no Brasil, e tantos outros, né, rios enormes que nós conhecemos aqui no Brasil. Para Israel, o Rio Jordão é um rio, mas como nós conhecemos, para nós parece um córrego. À nossa vista, à nossa percepção, o Rio Jordão não é um rio comparado aos rios que nós temos aqui no Brasil, que nós conhecemos. Então, para nós é um córrego, é um rio muito pequeno, mas para Israel é o Rio Jordão. Outro exemplo, para Israel, o Mar da Galileia é o mar, mas na verdade é um lago. Então veja, quando Jesus ele diz que se os seus discípulos tivessem fé como grão de mostarda, então veja, não é a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso. Jesus fala para os seus discípulos, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, eles poderiam dizer ao monte para mudar de lugar e os montes mudariam. O que Jesus estava querendo mostrar para eles? Assim como a semente do grão de mostarda cai naquele solo rochoso de pedras e ela começa a crescer e ela vai olhando, seguindo a luz, na direção da luz, e ela tira todos os obstáculos que estão no seu caminho, assim Jesus estava dizendo para os discípulos, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês também poderão tirar todos os obstáculos dos seus caminhos. Trazendo agora para a nossa vida, que nós possamos ser como o grão de mostarda. Nesse mundo nós temos muitos obstáculos, tantas coisas tentando nos parar, tantas coisas tentando tirar o nosso foco, tanta coisa tentando obstruir o nosso caminho, a nossa caminhada, que é para chegar ao céu. Mas se nós formos como um grão de mostarda, que enfrenta sim problemas, enfrenta obstáculos, mas ela sai empurrando até chegar ao seu objetivo. Se nós formos assim, nós vamos parar, empurrar todos os nossos objetivos. Nós não vamos esmurecer diante dos problemas. Nós vamos conseguir vencer. Nós vamos chegar-se no nosso objetivo. Nós vamos chegar direto na nossa luz, que é o Senhor Jesus. E nós conseguiremos sim chegar ao céu. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então não deixe que o desânimo, que os problemas do dia a dia, que as guerras, tanto internas como externas, venham te paralisar nessa caminhada. Porque existe um grande galardão. E assim como a semente da mostarda, que ela é tão pequenininha, uma das menores sementes que existem, mas empurrando as pedras, empurrando os obstáculos que tentam abafá-la, que tentam matá-la, ela se torna nessa árvore forte, grande, muito frondosa. Aí nós vemos como ela venceu a batalha. E assim também nós venceremos em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele edifique ainda mais a sua fé e você não pare nessa caminhada em nome de Jesus. E eu te espero no próximo, se a trombeta não soar. Até lá.